Eu já estava esquecendo de gravar e vocês iam ficar bravos comigo. Ixi, agora eu estou gravando. Muito bem. Então deixa só eu voltar, só para que na gravação a gente aborde todos os slides, tá? Então a gente terminou aqui os cáusticos, né? Então a gente conversou que os cáusticos, lesões cáusticas podem ter natureza criminosa, natureza acidental ou natureza suicida. E aí sim, nesse segundo momento, a gente parte para o conceito de veneno, né? Para o segundo grande grupo dos agentes químicos, tá? Então, o veneno, eu estava falando há pouco que é muito difícil a gente identificar e classificar o veneno, tá? Então, é difícil a gente conceituar o que é o veneno. Isso por quê? Porque até mesmo alimentos e medicamentos em doses excessivas podem ser nocivos, né? Então, até a gente sempre diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, por isso, o conceito de veneno é muito preocupante, tá? É muito preocupante, não, é muito difícil, né? Mas, de maneira geral, a gente conceitua veneno como qualquer substância, né, que introduzida pelas mais diversas vias no organismo danifica a vida ou a saúde, tá? Ellen, como o Lucas falou, eu só estou voltando esses 2 slides anteriores, tá? Eu sei que eu já falei, mas é porque eu tinha esquecido de clicar no botão travar, para quando eu jogar no link do YouTube, ninguém ser prejudicado, eu voltei esses 2 slides só. Tá? É bom que vocês reforçem o conteúdo aí, ficam calmos, tá? E aí a gente pode classificar o veneno, como eu falei, em diferentes maneiras, tá? Como eu falei, eu não vou cobrar as principais classificações de veneno, esse tipo de coisa, mas eu trouxe para que vocês consigam entender que existem diferentes maneiras de classificação. Então, o veneno pode ser classificado em relação ao seu estado físico em líquido, sólido e gasoso. Em relação à sua origem, ele pode ser classificado em veneno de origem animal, de origem vegetal, origem mineral ou sintético. Em relação às funções químicas, né, podem ser classificados em ácidos, bases ou ainda sais, né? E em relação ao seu uso, né, ele pode ser classificado em doméstico, agrícola, industrial, medicinal, cosméticos ou venenos propriamente ditos, tá? Então, isso eu trouxe para que vocês entendam que os venenos podem ser classificados de diferentes maneiras. Como eu falei, não quero que vocês decorem, tá, esse slide, esse número absurdo de classificações. Eu acho que isso não vai medir conhecimento de ninguém, mas eu só trouxe para título de curiosidade. Muito bem. Agora, isso é importante, tá? Isso aqui, pessoal, são basicamente as diferentes vias de administração do veneno, né? Então, lembra que eu falei para vocês anteriormente que o veneno, diferente dos cáusticos, né? Eles precisam de uma porta de entrada, né? Então, se a gente necessita de uma porta de entrada para o veneno, isso quer dizer o quê? Que ele pode entrar no nosso organismo de diferentes formas, né? Então, ele pode ter uma porta de entrada oral, gástrica, retal, inalatória, cutânea, subcutânea, intramuscular, intraperitoneal, intravenosa e intraarterial. Essas são as principais vias de administração, as principais portas de entrada do veneno no organismo da vítima. E por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque, basicamente, a identificação dessa porta de entrada nos permite, muitas vezes, a gente identificar o período de ação daquele veneno. Algumas vias de administração aqui agem muito mais rápidas do que outras, tá? E para vocês compreenderem isso, vocês tentem associar a medicamentos que vocês tomam. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil, né? Então, imaginem que você esteja com muita dor, né?
você está com uma dor de cabeça, seja lá o que for, você vai tomar uma dipirona. Você toma um comprimido de dipirona. Então, isso é uma via oral, certo? Então, você toma pela boquinha ali, aí esse comprimido, ele vai passar por todo o trato gastrointestinal, até que em um determinado momento, ele vai ser absorvido, né? No estômago, no intestino, depende do medicamento, ele vai ser absorvido e por essa razão ele vai demorar muitas vezes para fazer o seu efeito, tá? Agora imagina que você está, por exemplo, com uma dor muito forte, uma pedra no rim, ou alguém está parindo, sei lá, e precisa de tomar um analgésico. Você vai no hospital e o médico fala assim, nós vamos dar medicamento intravenoso, né? Isso quer dizer o quê? Ele vai aplicar uma seringa com medicamento direto na veia, né? Então o efeito ele é praticamente instantâneo. Isso por quê? Porque esse medicamento ele não precisa passar por diferentes tecidos até ser reabsorvido, né? E da mesma maneira que a gente pensa em medicamentos, a gente pode fazer essa analogia para veneno, né? Então, se um veneno é administrado de forma oral, é de se imaginar que ele tem um efeito mais lento do que aquele administrado intramuscular, intravenoso ou intraarterial. Tá? Não sei se ficou claro, pessoal, essa analogia. Para quem não é da área da saúde, obviamente, alguns conceitos podem ser um pouco mais difíceis de compreender. Tá? Então, vocês têm que entender isso. Tá? Então, assim, dependendo da via de administração, o efeito é mais rápido do que outros. Tá? E, de maneira geral, quando utilizada a forma inalatória, né, a forma inalatória, né, ela se espalha de maneira mais rápida, tá? Por quê? Porque quando ela entra pelos pulmões, né, ela se dissipa de maneira mais rápida na corrente. Aí a Adila perguntou assim, o líquido também é mais rápido? Adila, a gente tem que, quando a gente fala em líquido, a gente está falando em forma de apresentação e não forma de administração. Então, são pontos diferentes. Quando a gente pensa em via de administração, aí eu penso em oral, gástrico, retal, inalatória, cutânea. Isso é via de administração. Quando eu digo líquido, gasoso ou sólido, eu digo forma de apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque a via oral, por exemplo, ela pode ser líquido ou sólido, né? Então, esses são conceitos distintos. Então, quando a gente fala em efeito de ação, o efeito mais rápido, o mais importante não é a forma de apresentação. Então, não é se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é gasoso, mas sim a via de administração. Então, se ele foi administrado de forma inalatória, de via oral, intravenoso. Ficou claro isso? Tá? Então, assim, o líquido, ele não vai, dependendo da via de administração, vai ter um efeito mais rápido. Então, por exemplo, se você utilizar um líquido por via intravenoso, o efeito é imediato. Agora, se você administrar um líquido por via oral, ele vai ter que passar por esse efeito do trato gastrointestinal. Ficou claro essa diferença? Posso seguir? Tá? Então, novamente, pensando em efeito do medicamento ou do veneno, né, no caso que é o que a gente está abordando, é mais importante a via de administração do que a forma de apresentação, tá? Então guardem isso. É mais importante se ele é administrado por via inalatória, por via intravenosa, do que se ele é líquido, gasoso ou sólido. Muito bem. E aí, pessoal, de maneira mais frequente, né, a absorção gastrointestinal é a mais comum, né? Então, os venenos, normalmente, eles são absorvidos de maneira gastrointestinal. Então, são aqueles que são tomados por via oral ou, enfim, por via retal, de que, de alguma maneira, eles vão passar pelo trato gastrointestinal. Então, essa é a mais comum, sem dúvida. Tá? Agora, a absorção pulmonar, ela é considerada mais grave, né? Então, aquela via inalatória, de maneira geral, ela é mais grave por quê? Porque esses gases, né, quando entram nos pulmões, eles vão cair direto na circulação,
tá? Então, isso é muito, muito interessante, tá? Então, é por isso que, às vezes, você vê filmes, sei que isso é meio ridículo, tá dizendo, mas quem já assistiu Batman, enfim, diferentes filmes que falam, vamos matar a população, e muitas vezes é gás, né? Eles vão jogar um gás na população que todo mundo vai cheirar e realmente isso tem uma certa lógica. Isso porque a via inalatória, ela é de maneira geral a mais grave. E aqui, ó, como perguntaram, a velocidade de absorção vai depender da concentração, da solubilidade e principalmente da via de administração, tá? Então é mais importante, pensando, né, na velocidade de absorção, a gente saber se ele foi utilizado uma via de administração do que se o veneno foi líquido, sólido ou gasoso, tá? Então, pessoal, quais são as etapas que o veneno faz, que o veneno percorre no nosso organismo, né? Então, imagina que alguém foi envenenado, qual é a sequência, quais são os passos que acontecem dessa substância dentro do organismo. Então, basicamente, são 5 etapas. A absorção, fixação, transformação, distribuição e, por fim, a eliminação. Tá? Então, no que consiste a absorção? Né? Deixa eu ver o que está ali. Ádila, você quer perguntar alguma coisa, Ádila? Aqui está aparecendo que você está com a mão levantada. Tá entendendo? Quer perguntar? Não? Ah, tá. Não, beleza. É que às vezes aparece aqui uma mensagem, fulano está com a mão levantada. Ah, tá. Não, beleza. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa em absorção, né, basicamente aquela etapa que o veneno chega à intimidade dos tecidos, né? Então, a absorção consiste quando o veneno ele entra, né, nas regiões importantes dos tecidos. Aí, na segunda etapa, seguindo, né, a sequência clínica, o veneno ele vai se localizar em certos órgãos, né? Então, uma vez que o veneno chega nos tecidos, chega em diferentes estruturas, ele vai se localizar em certos órgãos. Então, vai se localizar em pulmão, coração, intestino, seja lá o órgão, dependendo da via de administração. Feito isso, ele passa por um processo que a gente chama de transformação, né? Então, basicamente, aqui o organismo ele vai tentar se defender da ação do veneno, né? Então, nessa etapa, o órgão vai tentar fazer reações para se defender do organismo, né? Então, como vocês bem sabem, o nosso organismo é uma coisa extremamente complexa, né? Onde um determinado agente nocivo, né, quando em contato com o nosso corpo, nós temos uma reação de defesa natural, tá? Feito isso, tentando o organismo se defender, ele passa para distribuição, né? Então aqui, após o veneno chegar em determinado órgão, como eu falei, dependendo da via de administração, em um determinado momento ele vai chegar na corrente sanguínea, né? Então aqui, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai se distribuir, né? Então é aqui que é um momento aonde o veneno acaba que se distribui e se espalha ao redor do corpo. E por fim, né, a fase de eliminação, que é quando ele é expelido, seguindo as vias naturais. Então, basicamente, essa é a sequência. Então, biologicamente falando, né, quando um organismo recebe uma dose venenosa, enfim, algum tipo de veneno, essa é a sequência que se segue. Isso é o que se espera. Obviamente, durante esse processo, dependendo da dose, dependendo disso tudo, pode levar à morte, né? Então, muitas vezes esse processo ele vai ser tão nocivo que pode levar à morte, tá? Então, o envenenamento, portanto, ele é um conjunto de elementos caracterizadores da morte violenta ou do dano à saúde, né? Ocorrido, portanto, pela ação de determinadas substâncias, seja de forma acidental, seja de forma criminosa, ou seja de forma voluntária. Aqui cortou o voluntário, pessoal, vocês me desculpem, tá? Então,
Quando o veneno, né, gera morte violenta ou dano à saúde, né, a gente chama, portanto, de envenenamento, tá? Overdose é considerado envenenamento? Perfeito, Adil. Imagina isso mesmo, porque imagina aquilo que eu falei lá no começo. O que define, né, o que diferencia o remédio do veneno é justamente a dose, né? Então, quando você toma uma sobredose, né? Então, você toma uma dose excessiva de medicamentos, essa dose, quando letal, né? Quando levar à morte, gera essa overdose, como você falou, e é considerado, sim, um envenenamento, né? Por isso que, muitas vezes, vocês devem ver notícias, né? Ah, fulano morreu envenenado com paracetamol, por exemplo. Fala assim, nossa, mas o paracetamol não é um veneno, né? Mas dependendo da dose, pode vir a ser um veneno, tá? Então, justamente essas doses excessivas, overdose, é considerado também o envenenamento, certo? Então, o diagnóstico aqui, pessoal, quando a gente pensa em diagnóstico de envenenamento, a gente analisa, né, dentro da medicina legal 6 critérios básicos, né? Então, os critérios clínicos, os critérios também, tanto lícita quanto ilícita, Ágia. Qualquer tipo de overdose tem esse efeito, tá? Então, você pode ter uma overdose de cocaína ou pode ter uma overdose de paracetamol. As duas são caracterizadas por morte por envenenamento, tá? Então, isso são pontos que é bem relativo, é bem questionável, tá? Mas os efeitos no organismo, eles são similares, tá? Independente se é uma droga ilícita ou não, o que depende, obviamente, são os efeitos da droga esperada, tá? Então, por exemplo, se você toma uma overdose de um medicamento que é um medicamento depressor do sistema nervoso central, né? Então, imagine um medicamento como, por exemplo, um calmante. Um calmante, ele é um depressor do sistema nervoso central, certo? Então, a pessoa toma um calmante, normalmente ela tem uma redução de frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, quando a pessoa toma uma sobredose, uma overdose desse medicamento, dependendo da dose, obviamente ela pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, ela morre por parada cardiorrespiratória causada por uma overdose. Agora, imagina pessoas que fazem uso de medicamentos que têm efeito contrário, né? Então, a pessoa que toma medicamentos para acelerar os batimentos cardíacos, pessoas com insuficiência cardíaca, né? Ou, por exemplo, a cocaína, que gera efeitos de aumento de frequência, esse tipo de coisa. Pensando na causa da morte, essa pessoa vai morrer justamente por um ataque cardíaco, né, um infarto, alguma coisa assim, por um excesso da função e não mais por uma parada, como o caso anterior, mas ambos causados por uma sobredose de medicamentos. Entendeu? Não sei se ficou claro. Tá? Então, assim, o efeito vai depender de que tipo de medicamento você tomou, que tipo de veneno, tá? Mas ambos, como eu falei, são considerados morte por overdose ou por envenenamento. Ficou claro isso? Sim? Então, bem. Então, quando a gente pensa no diagnóstico, né, por envenenamento, a gente analisa, como eu falei, 6 critérios básicos, né? Então, são os critérios clínicos, os critérios circunstancial, critério anátomo-patológico, critério físico-químico, critério experimental e o critério médico-legal. Tá? Então, os critérios clínicos, eles vão analisar basicamente sinais e sintomas, né, que a vítima apresentou. Né? Então, será que esses sinais e sintomas são sinais que estão definidos, né, como um envenenamento, esse tipo de erro? Ô Lucas, eu vi aqui a sua mensagem, tá, a respeito da Daniele, mas aqui para mim tá normal. Que quando a pessoa pede para entrar, eu recebo uma notificação aqui, né? Ah, fulano tá pedindo solicitação para entrar. Só confirma se ela tá clicando no link da aula, da segunda aula. Lembra que são 2 links ali, tá? Porque todo mundo, pelo menos que pediu para entrar aqui, eu aceitei e não teve problema,
tá? Às vezes ela está clicando no link da outra aula. Então, isso tem que... Mas aqui para mim tá tudo normal, tá? Então, pessoal, os critérios clínicos, né, eles são baseados, mas de qualquer maneira, Lucas, só reforça ela que a aula está sendo gravada, tá? Então, se eventualmente ela não conseguir entrar, infelizmente não conseguir entrar por alguma razão, a aula vai ser gravada e ela não vai ser prejudicada, tá bom? Então, os critérios clínicos se baseiam basicamente na análise dos sinais e dos sintomas, né? O critério circunstancial, pessoal, é o estudo do local da morte, né? Então, depoimento de testemunhas, esses são os critérios circunstanciais. Aí o anátomo patológico, em contrapartida, são aquelas informações de natureza histopatológicas. Então, a análise histológica da lesão, a análise de diferentes tecidos da vítima. Então, são as análises histológicas que muitas vezes são vistas. Os critérios físico-químicos, eles baseiam basicamente em isolar, identificar e dosar o material. Então, quando a gente suspeita, por exemplo, de um envenenamento por cocaína, esse tipo de coisa, um veneno, um pesticida, seja lá o que for, né? Então, nesse caso aqui, a gente isola e identifica a dose. O critério experimental, pessoal, é quando os outros métodos eles são ineficazes. Então, nesse critério experimental, o que muitas vezes se faz? Muitas vezes tenta simular, né, aquela overdose, aquele envenenamento, e aqui se utiliza muito animais, né? Então, por exemplo, eu suspeito que foi um envenenamento por um determinado pesticida, né? E aí a gente não conseguiu isolar, não conseguiu fazer análise, então muitas vezes a gente tenta fazer experimentos com animais e ver se a reação por envenenamento é similar. Professor, vai judiar do bichinho, né? Infelizmente é isso que acontece muitas vezes, tá? E por fim, o critério médico legal, né, é basicamente a síntese de todos os outros, né? Então, o critério médico legal pode ser considerado, dentre todos os critérios, o mais importante, né? Porque é o que se resume todos os outros, através, obviamente, depois da obtenção de um relatório, esse tipo de coisa. O que é isolar? Isolar é basicamente o isolamento mesmo do material e você tentar remover outros fatores confundidores, né? Então, imagina, por exemplo, que a pessoa tomou uma dipirona, o pesticida e não sei o quê. Então, o que é isolar? É você limitar o seu estudo somente naquele veneno em si que você julga que foi a causa da morte, né? Então, através da análise do material estudado, né, examinado, então você tirou, por exemplo, um tecido, né, que foi infectado, então a gente tenta isolar e ver se naquele tecido nós temos a presença isolada desse material de cocaína, de pesticida, esse tipo de coisa, tá? Agora, muitas vezes a gente não consegue fazer esse isolamento. Muitas vezes o veneno, quando ele entra no tecido, a gente não consegue isolar e não consegue identificar. Aqui tem esse pesticida, justamente talvez por conta da absorção, esse tipo de coisa. Então se torna uma outra substância durante esse processo fisiológico que acontece dentro do corpo, tá? Entendeu? Ficou claro isso? Nós temos mais 10 minutinhos aqui. Muito bem. E aí agora a gente chega na síndrome do body packer, aquilo que eu falei para vocês, que eu considero bem interessante, tá? Esse síndrome do body packer, vocês devem conhecer como aquelas mulas, né? Então, aquelas pessoas que transportam drogas ilícitas dentro do seu corpo, né? Isso que é o famoso body packer que eu falei para vocês no começo da aula, né? Então, aquelas pessoas que ingerem, né, cápsulas de cocaína, de heroína, né, e fica em cápsula dentro do corpo, e aí pega um avião, vai para determinado país, esse tipo de coisa, e aí, né,
transporta, de certa forma, essas drogas. Então, aqui é um raio-x dessas pessoas, de uma dessas pessoas. Vocês conseguem observar aqui, ó, essas cápsulas, né, dentro do estômago, do intestino, diferentes tecidos, dessas drogas, né. Então, olhem aqui outras imagens, né, olha o tanto de cápsula que a pessoa é capaz de transportar, tá? Então, pessoal, os body packers, também conhecido como mula, né, ou correio, né, são aquelas pessoas que são usadas, né, para conduzir no interior do seu corpo, estômago e intestino, drogas ilícitas, né, então como cocaína, anfetamina e heroína, né. Então, aquelas pessoas, né, que ingerem, né, engolem cápsulas de drogas, né, e utilizam o próprio corpo como meio de transporte, tá? Então, esses são os famosos body packer, tá? E nesse conceito, pessoal, é muito similar a um conceito que a gente chama de body pusher, tá? Então, eles são diferentes, tá? Esse conceito de body pusher são aquelas pessoas que transportam pequenas quantidades em seus orifícios, então no ânus, na vagina, então transportam pequenas quantidades de drogas nos seus orifícios naturais. Essas, entretanto, os body packers transportam normalmente quantidades maiores. Então, eles tomam, né, engolem cápsulas de cocaína, de heroína, e vai lá pegar o avião, vai transportar, seja lá de que maneira, né? Então, olhem só que interessante, pessoal. Isso, né, pode gerar efeitos graves, né, na saúde e no interior do corpo, né? Então, olhem só esse estômago, né, de um cidadão que transportava cápsulas de cocaína. Olhem lá o estrago que ficou. Obviamente, essa é uma pessoa que morreu, né? Então, essas cápsulas de cocaína dentro do estômago causam um efeito muito, muito grave, tá? Obviamente, quando essas cápsulas elas não estouram, né, de fato, pode causar efeitos, pode levar à morte, né, como nessas pessoas, mas quando essas cápsulas se rompem, aí o efeito é pior ainda, né? Então, os problemas maiores são quando essas cápsulas que o cidadão ingeriu, né, se rompem, né? Isso por quê? Porque quando a cápsula se rompe, aquela droga que tinha dentro da cápsula vai cair na corrente sanguínea, né? Então, isso pode gerar situações de toxicidade importante, né? Então, quando ela não se rompe, a pessoa pode vir a morrer por obstrução intestinal, né? E quando ela se rompe, aí sim pode a pessoa vir a morte, vir a óbito por situações como uma overdose, tá? Então, quando a pessoa é viva, né, o diagnóstico é feito sempre com exames de imagens, né? Então, como esses exames aqui, né? Então, a pessoa faz um raio-x, né, exames de imagem, muitas vezes consegue se verificar a presença dessas cápsulas, tá? Então, pessoal, com isso, essa era a parte que eu queria adicionar para vocês, né, no fim da aula. Eu, pelo menos, acho interessante esses body packers aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Em relação aos objetivos ali da aula que a gente conversou, né? Então, quais são os objetivos que eu queria de vocês lá no começo? Identificar as diferentes lesões de ordem química, né? Então, espero que isso tenha sido abordado, né? Então, as lesões de ordem química, como a gente viu, pode ser do tipo de cáusticos, de veneno, aquela coisa toda. Caracterizar os diferentes agentes cáusticos, né? Então, os agentes cáusticos, como a gente conversou, pode ser ácidos ou bases, né? Então, acho que ficou bem caracterizado. Identificar os mecanismos de penetração do tecido, como a gente já conversou, e elucidar o conceito de body packer, tá? Então, esse conceito de body packer, tá? Eu vou mandar, assim, os slides, agora eu já vou colocar lá no Drive para vocês, tá? Vou colocar os slides, vou colocar o link, fiquem tranquilos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Gostaram da aula? Espero que todos tenham entendido, tá? Eu vou mandar, sim, os slides, tá? E qualquer dúvida, como eu falei,
que eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Um abraço para vocês, peço desculpas, né, que a minha câmera não está aparecendo aí, tá? Infelizmente, como eu falei, o meu computador está na hora de trocar em relação a esse mau contato da câmera, mas eu acho que, pelo menos acredito que não tenha prejudicado de alguma maneira, tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom dia e bons estudos a todos.